Boa noite. Mais uma vez estamos aqui. É a terceira palestra em comemoração aos 52 anos da nossa casa, dos humildes. Hoje teremos como palestrante Gislane Rino, da Federação Espírita de Pernambuco, com o tema O Espiritismo e sua mensagem de amor, esperança e imortalidade. Então, seja bem-vinda. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vou passar a palavra para o seu João, nosso amigo, e ele vai fazer a prece inicial. Boa noite, irmãos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma noite de comemoração do aniversário de nossa casa. Que Jesus abençoe a todos nós que fazemos esta casa. A equipe de todos eles que está sempre presente, nos acolhendo, nos auxiliando em nome de Jesus. Que possamos aproveitar estes momentos felizes para que possamos também melhorar em nossos conhecimentos recebidos das mensagens destes momentos felizes. Que Jesus abençoe e esteja presente neste momento, que assim seja. Bom, então, vamos dar início à nossa palestra, passando a palavra à nossa amiga Gislane, né? Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez nessa casa, com o convite do meu amigo Bruno, né? Que mais uma vez me trouxe para essa casa tão linda, que já sou parte dela, de fato, viu, gente? Eu me sinto parte dela, apesar de ser da federação e de tantas outras casas espíritas, né? Me sinto parte de todas que vou, mas aqui em especial me sinto um pouco mais, digamos assim, né? E agradeço muito o convite. Daqui eu já tenho muitos amigos, por sinal, né? Meu professor ali, Júlio Galamba, Dona Rosa, minha amiga, tantos amigos aqui queridos, né? Que me trazem para essa casa. E de fato eu fico muito agraciada com esse convite lindo de ter vindo para o aniversário de 52 anos, né, dessa casa dos humildes, que tem um projeto tão lindo, tão maravilhoso, né, que é o Lar das Vovozinhas, que me emociona muito. Então fico muito feliz de estar aqui na noite de hoje. E espero trazer de fato uma mensagem de esperança. Até porque minha oratória espírita ela vem exatamente com esse intuito. Pode deixar aceso mesmo. Acho que dá para enxergar, né? Acho que tá bom assim. Tá bom para todo mundo? Tá tranquilo? Então ótimo. Então fico muito feliz, agradeço a espiritualidade amiga do Dr. Bezerra de Menezes por ter me concedido, né? Porque ele deve autorizar também, né? Me permite que eu venha para cá na noite de hoje. E, de fato, eu vou trazer aí um pouco, quando foi sugerido, né, esse tema do espiritismo e sua mensagem de amor, esperança e imortalidade. De fato, a doutrina é tudo isso e um pouco mais. E eu queria trazer algo de fato do Evangelho. Por quê? Porque é nele que se baseia toda a doutrina. Obviamente que o livro dos Espíritos, né,
foi aí trazido, codificado por Allan Kardec há 160 anos, mas o Evangelho, de fato, ele traz mais uma questão moral. E explica até um pouco mais sobre a doutrina tão querida, né? Que tão consoladora. Porque de fato, a doutrina espírita é isso mesmo. Tanta consolação só vinda dela mesmo. E acredito que por isso está tão cheio hoje, tanta gente buscando, né, nessa doutrina, esse conforto, de fato, para nossos espíritos. E espero que na noite de hoje vocês compreendam um pouco dessa mensagem que o Evangelho traz, que é exatamente o Cristo Consolador. Nada mais é do que isso. Simplesmente isso, ou tudo isso, né? Então, de fato, eu quis trazer o que o Cristo Consolador veio fazer aqui na Terra. Né? Porque foi ele que trouxe a mensagem inicial. Tão consoladora e tão confortadora. E diz assim: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Não tem nada mais confortador do que isso, não é verdade? Que a gente pode, em Cristo, encontrar nossa consolação. E é nele mesmo, gente, a mensagem de amor, de esperança e de imortalidade não poderia vir a não ser dele, do Cristo, do governador da terra. É ele que traz toda a consolação necessária para a humanidade. É nele que a gente deve sim seguir o exemplo, se apegar. Quando ele diz aqui, encontrareis o repouso de vossas almas, sendo brando e humilde de coração. E essa mensagem que a gente deve refletir, porque a doutrina espírita, ela é reforma íntima. Não mais do que isso. É mudança de atitude. É o progresso moral. E é nisso que a gente deve compreender a mensagem do Cristo Consolador. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé, no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Há algo mais consolador do que isso? De saber que daí todas as nossas dores, todas as perdas, decepções, perdas dos nossos entes queridos, tudo isso a gente pode encontrar uma consolação através da doutrina espírita. Mas para isso a gente precisa de fé, de compreensão, de estudo. Para que daí então a gente acredite na justiça de Deus, diante de tudo que a gente vem enfrentando, inclusive como a gente vem enfrentando, né? Como nós viemos enfrentando. Mas não é à toa não, viu? Que a gente escolheu o Brasil, que escolhemos o Nordeste, que escolhemos vir nessa época com todas as turbulências pela qual o mundo vem passando. Obviamente, não, aqui é mais as questões, digamos, políticas, né? Mas, a nível mundial, há muitas dores, não é verdade? Há muitas perdas, há muito sofrimento. E quando a gente encontra uma consolação, de fato, isso nos acalenta, nos acalma um pouco. Porque nós compreendemos que tem algo além disso aqui tudo. Não é à toa que vivemos, enfrentamos, encontramos força, né? Fé e coragem para viver tudo isso diariamente. E que nada é por acaso. Que tudo tem um motivo de ser. Tudo que nos acontece.
aquele velho ditadozinho tão conhecido de todos, que uma folha não cai de uma árvore se não for do consentimento de Deus. E de fato é verdade. Nada acontece conosco. Há sempre um intuito maior com isso. Inclusive os sofrimentos. Inclusive os sofrimentos, quando compreendidos, nos consola. Até sabemos o motivo. Aflições humanas, que é exatamente o que a gente vivencia diariamente. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. De fato, gente. Quem não acredita em nada, quem não acredita que existe algo maior do que tudo isso, seria muita, digamos assim, injustiça, né? De fato. Cadê o Deus misericordioso, né? Então, de fato, quem nasceu pobre teve a oportunidade, né? Quem nasceu rico, teoricamente é feliz, né? E aí, como seria Deus, né? Quem não acredita em algo maior? Qual o intuito de tudo isso? De a gente vivenciar essas dores, esses sofrimentos, essas aflições humanas. E é exatamente isso. Para quem não acredita, entra aí a depressão, entra o provável suicídio que ocasiona, né? E aí tantas outras coisas. Por isso que a doutrina espírita ela é tão consoladora. E ela vem com essa mensagem de esperança. Pelo menos para mim, me enche de esperança todos os dias, ao acordar e ao dormir. Porque é nela que eu encontro a minha consolação e fé no futuro. E eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Que lindo, né? Ele deixou isso ainda na época que ele passou aqui pela terra. Né? Que o nosso governador veio aqui, se disponibilizou, né? Para nos auxiliar. Ele é um espírito puro, que não necessitava de forma alguma reencarnar na terra. Mas falou, vou lá sim, vou auxiliar prontamente todos os meus irmãos diretamente. E aí ele veio com toda a força, né? Acredito eu, com toda aquela preparação, com aquela dificuldade de um espírito tão superior, tão puro. Quem conhece bem a escala espírita aí, puro, de reencarnar aqui na Terra. Imagina a dificuldade que deve ser, né? Imagina, a gente nem imagina, né? Que é algo inimaginável, digamos assim. Então veja que o Cristo, quando veio, disse: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. E ainda tem gente que insiste em não conhecer, né, o exemplo do Cristo, em não procurar seguir o caminho, que é exatamente esse, tão simples, mas ninguém ainda compreende. Né? E aí é o amor dele que é o que traz a gente. O amor e a caridade. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave. Uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Tão simples, né? Mas a gente é tão egoísta ainda. Trouxe o exemplo aqui dessa madre tão dedicada, conhecida de todos, Maria Teresa de Calcutá. Uma figura conhecida pelo amor e pela caridade. E não precisa ser, nem tinha conhecimento, digamos assim, da época da doutrina espírita, mas era um anjo consolador. Obviamente que é outro espírito, viu? Evoluído, que veio à Terra para auxiliar.
E aí a gente deve refletir nos nossos atos, no nosso comportamento diário, né? O que é que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Porque a gente pensa muito, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O tempo todo. Mas não pensa em fazer uma visita no lar das vovozinhas. Não pensa em auxiliar o próximo. Não é dinheiro, gente. Porque a caridade de dinheiro é a mais fácil que tem. Mas a caridade de dar um amparo, um consolo, de trocar uma palavra amiga e auxiliar até os de casa também, porque também não adianta, né? Vou ajudar lá no lado das vovozinhas. Aí tem a avó em casa e não conversa com a própria avó. Não auxilia, porque não tem muita paciência, porque ela fala assado, e aí, enfim. Vamos refletir o que é que eu preciso melhorar. A minha paciência, a minha tolerância. Isso é passo diário. Diariamente eu tenho que refletir sobre os meus atos e as minhas atitudes. E não há exemplo maior de amor e caridade, obviamente, Jesus e tantos outros espíritos que vieram na Terra para nos consolar, para nos mostrar o dever, o amor e a caridade. E vem então, gente, o Consolador prometido, que diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a vós, gente, é difícil mesmo as óculos, viu? Todas as coisas, ensinar-vos a. Ok, gente, aula de português. Todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está lá em São João, certo? E aí a gente reflete que isso aqui foi o que o Consolador prometido, né? E aí a gente reflete. E o que é isso que Jesus quis dizer naquela época, há tantos mil anos atrás, que vem aí o Consolador prometido, que iria solicitar, pedir permissão ao Pai que nos enviasse um Consolador, o Espírito de verdade, que naquela época não conheciam, não podiam ver, mas queriam dar e queria ficar eternamente convosco, o Espírito de verdade. E aí o Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chamar os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazer compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. E aí o Cristo diz que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E de fato, gente, Cristo naquela época, ele veio falando por parábolas, porque a compreensão daquela época era diferente da de hoje. As pessoas não tinham a compreensão que nós temos hoje. E o Espiritismo, ele vem exatamente no momento certo, no momento necessário de aceitação e compreensão. E aí vocês podem pensar, por que ele não veio antes? Porque não era o tempo dele vir. Ele não iria ser compreendido da forma correta. E ele veio no tempo certo, com a missão de Allan Kardec, que se disponibilizou para receber codificar todas as mensagens. Obviamente com o crivo da razão do Espírito dele, né, que aceitou a missão e veio aqui à Terra exatamente fazer tudo isso. E quando Jesus disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir,
O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Vocês concordam que o Espiritismo abre os olhos e os ouvidos? Porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Veja que lindo, né? Veja que mensagem de esperança que o Cristo Consolador nos dá. Essa mensagem de amor há 160 anos nos mandou. Né? Decodificou aí o livro dos Espíritos que responde todas as nossas dúvidas. Quando a gente conhece, que a gente aprende, que a gente lê, a gente se surpreende. Que todas aquelas perguntas, aquelas dúvidas que nós tínhamos, conseguem ser esclarecidas num livro com algumas perguntas direcionadas. Porque veja como é importante, né? Allan Kardec até nisso veio com a missão exata de saber perguntar para os espíritos. Será que a gente saberia perguntar do que as nossas dúvidas? Então até nisso, a espiritualidade organizou para que viesse. E aí veio o livro dos Espíritos, que eu digo, viu, livro de cabeceira. Tem que ficar ao nosso lado, temos que ler pelo menos umas 3 perguntas por noite, viu? Por quê? Porque ela nos orienta, nos faz refletir, nos tira dúvidas. Mas eu já li tanto e ainda não compreendo, porque não leu da forma adequada. Porque se a gente lê com vontade de aprender, consultar os livros, a gente compreende. Eu botei aqui a capinha do primeiro, acho que um dos primeiros livros aí dos Espíritos, tá, gente? Só para a gente conhecer um pouquinho. E aí o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Olha que lindo que ele falou na época. E de fato, já previa ele que ia mandar uma doutrina consoladora. Não é verdade? Porque os aflitos serão consolados. Como? Porque ninguém acredita que a vida vai além dessa. Naquela época, acredito eu, né? E aí, quando ele diz aí, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque de fato a gente ia receber uma consolação maior mais na frente. Mas de que forma se achar feliz sofrendo? Não sabendo porque se sofre. Pega, né? Realmente faz a gente refletir. Mas de que forma se achar feliz sofrendo? Eu vou sofrer feliz sorrindo. Olha quando a gente descobre o motivo, de fato acontece isso. Ameniza, né? Ameniza aquele sofrimento tremendo. E é por isso que a doutrina tão esperançosa, traz tanta esperança para nós, tanto amor. Porque de fato é isso, gente. Quando a gente sabe o motivo que descortina ali, que a gente tem algo maior, com certeza o sofrimento é tranquilo. Acredito eu que cada um aqui não sabe, obviamente, o véu do esquecimento, que é maravilhoso, por sinal. Eu adoro o véu do esquecimento, porque eu nem quero saber o que eu fiz. Mas de fato, quando o véu vem, cobre lá o que a gente fez, eu acho maravilhoso. Mas sei que se eu estou sofrendo, tem um motivo. Eu digo, é bom que eu já estou antecipando, né, meu sofrimento. Porque eu não vou mentir, às vezes bate um cansaço, né? Ai, meu Deus, eu queria tanto descansar. Hoje podia estar numa praia maravilhosa, né? A gente pensa assim, porque eu sofro tanto, é que eu fiz, eu joguei pedra na cruz, ainda diz assim, né? Joguei pedra na cruz, olha, já pensou? E aí pode ter sido também, não, viu? Mas a gente tão consolado né? E aí, de que forma? Crises salutares. O Espiritismo vem lhe mostrar a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra.
onde o homem expia seu passado, mostra-lhe o objetivo naquilo em que os seus sofrimentos são como crises salutares, que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. E de fato, quando a gente conhece um pouco do Espiritismo, nós compreendemos que aqui na Terra é um hospital escola. Ou a gente vem para ficar doente, ou a gente vem para aprender. Eu prefiro aprender, né? Mas de fato eu sei que a doença também vem. Óbvio. Mas, de fato, o Espiritismo, ela vem nos orientar que tudo que a gente vivencia hoje, as dores, tem, na maioria das vezes, as suas causas no passado, numa existência passada. E isso dá um certo consolo, ou não, né? Porque dá logo um receio, né? Eu realmente descer de uma má pessoa, né? Porque eu sofro tanto nessa vida, e aí se lamenta. E eu já escutei gente dizer, mas é justo, eu nem lembro o que foi que aconteceu. Por que eu preciso passar por tanto sofrimento? E aí se lamenta, blasfema, né? E faz tudo aquilo. E aí a gente sabe que na doutrina é bom que a gente não saiba mesmo, né? Principalmente porque nossos problemas estão ali no ambiente, no nosso lar mesmo, na nossa casa. E já pensou se a gente sabe que matou nosso irmão? Cadê a convivência, hein? E aí o véu do esquecimento ele serve exatamente para isso, para que a gente consiga conviver com aquelas pessoas e se depurar, obviamente, espiar aquelas questões sem lembrar exatamente o que fez. Apesar que o inconsciente, né, ele vem tão forte que aquela raiva ainda vem, né, junto. E aí são tantas causas, são tantas... E aí quando a gente compreende que as crises são salutares, que mostram o objetivo daquilo, que não é à toa, e que de fato a gente vai compreender ao desencarnar, a gente vai ter a oportunidade de refletir o motivo daqueles sofrimentos. Então, de fato, as crises, elas são salutares. Porque a gente sabe que a gente passa hoje pelo sofrimento, mas para que no futuro a gente venha ter a nossa felicidade tão esperada, porque a felicidade não é deste mundo, de fato. Ela não é. Não vá pensando que aqui você vai ser feliz. Porque não vai. Vamos ter alegrias, digamos assim, né? Vamos ter as alegrias, mas de fato não iremos ser. Acho que eu vou deixar o pessoal triste, né? Mas olha, alegria é boa, viu? Alegria de viver é maravilhoso. Saber que a gente... Aqui não é a nossa casa, que é só, digamos assim, uma experiência, né, na Terra, para que possamos nos desenvolver e chegar no lugar onde de fato iremos ter a nossa felicidade, e aí sim é consolação. E aí quando a gente começa a compreender que o sofrimento é justo, olha aí. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. Como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. E eu vou trazer essa reflexão. Eu fiz questão, inclusive, de botar essa imagem, porque ela me reflete muito. Porque são pessoas, espíritos altamente resignados. Resignados, fazem seu trabalho e muitas das vezes não reclamam de nada. Enquanto nós, no conforto dos nossos lares, dos nossos automóveis ou não, mas temos sim o nosso conforto e ainda nos afoitamos a reclamar da vida. Enquanto a gente vê um trabalhador desse, um espírito desse, tão resignado diante da vida. E aí eu penso, meu Deus, de fato eu mereço estar sofrendo, porque eu sou muito ainda, né, inferior de uma situação dessa. E aí é onde o espiritismo entra.
para que a gente reflita, mude nossos atos, nossas atitudes, nosso comportamento, porque não adianta a gente só vir para o centro espírita, fazer o tratamento de obsessão, e aí tomar nossa aguinha fluidificada, fazer nossa prece, e chegar lá fora, voltar a fazer tudo do mesmo jeito, ou pior, não adianta. Vai adiantar em parte, né? Porque a gente deixa aqueles espíritos infelizes aqui, né? Em tratamento bom para eles, viu? E aí vocês saem voltam mais ruins. E assim vai. E sempre vai ficar nessa. Até vocês compreenderem que é a reforma íntima, que é tão necessária, que o espiritismo bate tanto nessa tecla. Quando a gente compreende isso, de fato, o sofrimento fica até justo. A gente compreende e diz, meu Deus, eu realmente mereço estar sofrendo. Eu até estou sofrendo um pouquinho, ele até está sendo bom comigo. Porque de fato a gente reclama demais, né? E aí quando a gente muda a nossa sintonia, a gente para de reclamar. Eu até digo, gente, um teste rápido, 24 horas sem reclamar. A partir de hoje, olha aí, 8h15, passem 24 horas sem reclamar. Faça o teste. Depois passou. Diz a Bruna que foi isso que Bruna me disse. E aí, reflitam o que é que vai acontecer na vida de vocês. Reflitam o que é que passa. Agora reclamar nada, não é de trânsito, não é de calor, não é de chuva, não é de nada, nem da política, viu? Quero ver se a gente consegue, né? E aí, para a fé inabalável. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. E de fato é isso. É fé. É a fé que nos move. E não é frase motivacional, não, viu? Das redes sociais. É porque de fato é isso mesmo. É a fé que nos move. É que nos mantém aqui. E meio caminho andado, viu? Por todos estarem aqui numa quarta-feira à noite, podendo estar no conforto dos seus lares. Apesar que a Jornal Nacional não está nada agradável, mas é melhor estar aqui de fato, né? E aí, já meio caminho andado. Isso quer dizer que nós estamos no caminho certo, correndo, buscando se melhorar, buscando compreender. E isso requer estudo, dedicação e atitude, porque não adianta ficar só no livro, conhecer todo o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as perguntas dos livros dos Espíritos, se não aplicar, viu? Que aí também é vazio, não traz nada. Traz só o conhecimento, né? Certo? E aí de fato é isso. A sua fé é inabalável de que algo maior nos aguarda. A felicidade tão esperada. Isso é muito consolador. Que é exatamente a esperança. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Eu vou relatar que de fato eu já me perguntei isso aqui aos 8 anos de idade. Eu refletia sobre isso. Olha, com 8 anos eu me lembro, viu? Ficou marcado de fato. Eu pensava, eu dormia, eu rezava, obviamente ligada no catolicismo, e eu pensava, meu Deus, de onde vim? Para onde vou? O que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? E aí eu dizia, meu Deus, depois disso não tenho nada. Eu vou ficar onde? Na galáxia? Eu criança, né? E eu disse, meu Deus, como assim? E eu não aceitava, aos 8 anos eu já não aceitava o nada, o descanso eterno, que tanto pregam. E eu dizia,
Então, de fato, não tem necessidade da gente estar passando por tudo isso. E é uma pergunta que a gente reflete, que a gente se faz e que a gente encontra. Obviamente, aos 14 anos, aí eu já tive acesso ao livro Nosso Lar. Aos 14. E aí me assustou completamente. Eu não sei se minha tia me deu logo o Nosso Lar, né? Mas tudo bem, ela me deu o Nosso Lar, então eu li Nosso Lar, fiquei extremamente com medo de tudo, meu Deus, não é possível. Mas me deu um certo consolo naquela época, porque de fato aquilo me consolou. Mas e aí a vida vai se encaminhando, e aí quando o chamamento vem, não tem escapatória, como dizem, né? E aí com 22 anos eu fui sozinha para casa espírita, eu quero ir, vou e fui. Né? Que hoje já faz 16 anos, vou entregar a minha idade, né, Bruno? Tá vendo? E aí é todo o percurso do caminho da gente, toda a vida. É a esperança, é a consolação que nos traz. E vem aí, então, o advento do Espírito de verdade, que marca o início de fato do Consolador prometido, do que Jesus já havia falado para a gente há mais de 2000 anos atrás, quando esteve aqui conosco. E aí ele diz assim, venham como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como ceifeiro reúne em feixes o bem esparso da humanidade, disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Isso aqui já foi codificado, já foi a mensagem recebida. E aí a gente faz refletir de fato de que o Cristo prometeu na vinda dele à Terra, ele começou a se fazer cumprir com a revelação da doutrina espírita. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Olha que mensagem maravilhosa, gente. A gente não vai se acabar, viu? Então ele diz aqui, quer que ajudando-os uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, né? Porque ele já traz a reflexão. Porque a morte não existe. Vós socorrais e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. E aí você reflete, de fato, quando o Espírito de verdade trouxe essa mensagem para nós, através da codificação de Allan Kardec, ele deixa bem claro, né? É tanto que ele diz aqui, uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Ele já deixa claro, vocês são imortais. Imortais diante do Espírito. Porque aqui a gente está de passagem. E diz assim, homens fracos, que compreendeis que as trevas de vossas inteligências não afastais o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai.
Veja que o Espírito de verdade ainda faz nos refletir cada vez mais e nos dá nova chance para que de fato a gente vá filhos perdidos. Olha, ainda chama a gente filhos perdidos, que de fato é o que acontece. A gente está perdido, né? A humanidade ela se sente perdida. Alguns começam a refletir as mudanças necessárias que devem ser feitas. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente tem essa oportunidade maravilhosa de estar conhecendo essa doutrina tão consoladora. Porque é aí que a gente pode ajudar nossos irmãos a serem consolados, a vir com uma mensagem de esperança para cada um deles, para que de fato a morte não existe. E que aqui é só uma passagem, é só um hospital, só uma escola, só um mundo de provas e expiações que precisamos passar para que possamos corrigir as nossas falhas, os nossos erros do passado. E aí, de fato, o nosso sofrimento fica mais tranquilo, mais justo, mais compreensível. E de fato a gente sabe que se nós não mudarmos, nada vai mudar. E que a gente não deve querer mudar ninguém. E sim mudar, porque ninguém muda. Quem muda é você. Quem muda somos nós. E aí ele disse, crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão e as utopias às verdades. Então veja como ele consola a gente. Crede, amai, meditai. Porque infelizmente acredito eu que muitos aqui vieram pela dor. Poucos vêm pelo amor. Conhecer uma doutrina dessa. Muitos porque estão em sofrimento, muitos porque querem conhecer a doutrina. E quando o Espírito de verdade diz, crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. E quando nós dizemos, né, para algum dos seus conhecidos, parentes, amigos que não são espíritas, eu sou espírita, e aí pensa logo, vocês têm espírito lá? Né? Imagina toda aquela, eu acho que imagina mesmo girando daquela época, né? E quando observa, não é nada mais do que estudo, até desestimula, né? Quer ver, né? Quer ver as coisas acontecendo. E de fato não é necessário. E é por isso quando diz aqui, meditai as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Não é necessário. Não é necessário ver para crer. Não é, gente. Até porque eu não sei o que se passou no meu passado. O que eu fiz. Mais uma vez, graças a Deus, já houve o esquecimento. Mas eu tenho uma compreensão e tudo está lá no meu inconsciente. De que de fato eu mereço passar por isso. Porque algum motivo tem. Quando a gente compreende, reflete, assimila, cai em si. Porque isso é cair em si. É ter consciência da sua responsabilidade. Aí a gente pode compreender de que Deus é misericordioso e Ele não deixa ninguém sem um consolo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo que acreditáveis, o nada, vozes dos clamamos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso aqui o Espírito de verdade trouxe em Paris, de 1860. Veja que mensagem linda e que a gente não para ler com tanta reflexão.
Isso está lá, viu? No Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Leitura da noite de hoje, ao dormir, viu, gente? Olha aí. De fato, eles só dizem mais esse primeiro ensinamento. E amar uma coisa tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. A gente ajuda os irmãos, a gente ajuda os espíritos, né, infelizes. E aí, a gente está lá no nosso carro confortável e ao lado tem um mendigo pedindo trocado. E a gente nem abre o vidro com medo de ser assaltado. Com medo de sofrer alguma coisa, ou até finge que não olha. Para aquilo não machucar, né, sua visão. Mas está no centro, né? Fazendo, vai lá, faz sua, né? Não, oração não, faz o seu tratamento espiritual, bem bonitinho, vou ler, diz pelo livro, vou ler o Evangelho, vou passar 24 horas sem reclamar. Mas o irmão infeliz, o espírito infeliz do lado, simplesmente a gente ignora, finge que não vê. Porque a gente não quer ser incomodado. E aí o Espírito de verdade vem ali dizendo: Espírita, amai-vos. A gente ama desse jeito. A gente traz o amor de fato que o Cristo, o exemplo que o Jesus pede de nós, de fato é difícil, gente. Eu não estou dizendo que é não, porque do dia para a noite a gente não vai fazer essa mudança. São pequenos passos diariamente. Eu conheci, digamos que você conheceu hoje a doutrina. Amanhã não vai estar sabendo tudo. Não vai. São anos e anos de compreensão para que a gente consiga assimilar um pouquinho assim. E de fato, primeiro ensinamento, e o segundo, instruir-vos, eis o segundo. Instruir é isso, gente. É orientar nosso irmão necessitado, uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Nossos familiares. Não impor, porque ninguém precisa ser imposto nada para ninguém. Aceita a espírita, porque ela é consoladora. De fato, a gente fica meio fanático, né? Quando a gente está conhecendo, fica meio... Mas a gente deve exatamente se cuidar nesse sentido. Para que não vire fanatismo, porque fanatismo tem em qualquer religião. De fato tem. Mas a doutrina ela vem trazer essa reflexão e a gente não deve impor para ninguém. As pessoas devem compreender, óbvio que a gente fica muito feliz de ter encontrado a consolação, né? De fato compreender que existe algo maior. Mas não devemos impor isso para ninguém. Devotamento e abnegação. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. E aí muita gente pode perguntar, Gislane, mas eu não sei bem o que é devotamento e abnegação. Aí eu fiz questão de trazer o significado para a gente sair sem dúvida, né? E aí a gente entende que devotamento é a ação ou efeito de devotar, ou de devotar-se, dedicação, grande empenho. E aí é isso, o devotamento. E a abnegação é a renúncia, a ação de abnegar, de desistir de alguma coisa. É altruísmo, é a ação contrária ao egoísmo. Desapego completo de suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, causa ou ideologia. E significado, gente, é dicionário, não tem nada de espírita aí. Só para deixar bem claro que eu faço questão de trazer a palavra dita dicionário Aurélio, né? Para de fato a gente compreender que é exatamente isso que o Espiritismo traz, que é exatamente a dedicação, o grande empenho de superar alguma coisa, de se devotar a algo. E a abnegação é exatamente se desapegar, deixar de ser egoísta.
é olhar mais para o nosso irmão, as pessoas necessitadas. E vem então caridade e humildade. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, a por divisas estas duas palavras, devotamente e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade. E eu trago essa linda, né, imagem, obviamente, daquela época, isso é retratado, né? Do próprio Jesus lavando os pés do seu discípulo. E aí, será que a gente faria isso? Será que a gente teria essa caridade, essa humildade? Não é verdade? Muito longe ainda, né? O sentimento de dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se serena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito, que está mais profundamente atingido. O espírito de verdade, disse lá em Abril 1863. De fato, o corpo da gente sofre. E é uma reflexão que a gente deve fazer. Será que eu estou cuidando bem do meu corpo? Porque é ele que nos permite estar vivenciando essa experiência. Como Chico Xavier dizia, eu quero aproveitar minha experiência até o último momento. E para a gente aproveitar até o último momento, a gente não precisa cuidar do nosso corpo, não é verdade? Sem exageros, óbvio. Porque o que a gente vê aí é um exagero. Mas é cuidar da alimentação, tudo mais. Porque, de fato, o corpo sofre tanto quanto o espírito está. Porém, o espírito está muito mais atingido, né? Porque vem tantas vidas, tanto sofrimento, tantas condições até piores do que a gente vivencia hoje. E essa é a reflexão que a gente deve levar. Que de fato a gente tem esse repouso de espírito a partir do momento que a gente compreende que a gente tem resignação. É uma palavra tão bonita para mim, uma das mais bonitas nesse sentido, que de fato, quando a gente se resigna, resignar não é desistir, deve ter trazido significado, né? É compreender, é aceitar que aquele sofrimento é necessário. Mas não é usar meus braços e sentar e dizer, eu sou sofrimento, mesmo eu vou lutar na batalha, não correr atrás, não é isso. Pelo contrário. A gente deve fazer, até porque a gente precisa progredir moralmente, intelectualmente e tudo mais. Essa é a reflexão. E aí eu quis trazer uma mensagem que está lá na Fonte Viva. Que esse livro tem, que eu acho legal, de cabeceira. Cristo em nós. Está lá no capítulo 17 da Fonte Viva. E diz assim, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Atos 9, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. De fato, é verdade, né? A gente já está sempre esperando que Jesus nos auxilie. Jesus está lá, esperando nós. Que nós evoluímos, progredimos para conseguir chegar lá. Ninguém acredita que o mundo se redima sem almas redimidas. Então, de fato, não adianta a gente achar que o mundo vai ser outro se a gente não se melhorar. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando um concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária, espíritos superiores também.
E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Então não adianta se a gente não tem boa vontade de fazer porque tem que fazer para ganharmos ouro, para que enche o nosso lar. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na convenção de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente procurar Ananias, enviando-o a socorrer um novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode eliminar-se se progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de sorrimento e sublimação do mundo. E aí ele diz, ide e pregai. Eis que eu vos mando, resplandece a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E quanta gente ainda se vê totalmente sem compreensão nenhuma do que veio fazer aqui. E quando a gente compreende, a gente pode ser um desses poucos ceifeiros. De fato, a gente fica feliz, né? Alegre por estar participando dessa obra, dessa seara. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. E ele diz, amemos, trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro, um amigo celestial para a obra incessante do bem. O cristianismo significa Cristo em nós. E veja que mensagem psicografada por Chico Xavier, enviada por Emmanuel, que de fato nos faz refletir que só depende de nós, que nós compreendemos, que fazemos parte da seara do Cristo, que não é à toa que estamos aqui, não é à toa que tivemos acesso à doutrina espírita, e que a doutrina espírita de fato é uma doutrina de amor e de esperança, que comprova que a morte não existe. E que a morte simplesmente é a morte do corpo. E que existe algo maior nos aguardando além dessa vida. E que a gente de fato não se apegue às dificuldades, os sofrimentos, as vicissitudes que nós passamos. Porque é aqui, nesse momento que a gente passa, mas que a vida nos aguarda, a vida espiritual, que é a verdadeira vida, nos aguarda com algo melhor, mas que só depende de nós. Queremos evoluir, queremos crescer, mudar nossa atitude, nosso comportamento para melhor. Dia a dia após dia, mudando uma coisinha aqui e acolá, porque de fato a gente não vai conseguir mudar do dia para a noite. Como eu já disse, são pequenos passos diariamente, refletindo nossa mudança, nossa atitude. O que é que eu posso fazer para melhorar? Saber que nossa família é ali que precisamos estar, sofrendo, se consolando, se amando, porque se não for assim, vamos vir tantas reencarnações sejam necessárias para que a gente consiga sim nos corrigir, melhorarmos aquela família. E que de fato a doutrina espírita é extremamente consoladora e que ela nos mostra Jesus, o Espírito puro, que se dedica à nossa humanidade, à nossa terra. E que ele envia tantas pessoas, tantos espíritos puros para nos consolar.
tantos espíritos que não precisa ser obrigatoriamente da doutrina espírita, porque qualquer religião tendo a crença de que trazendo o Evangelho de Cristo, né, para que nos auxilie, para que a gente tenha um direcionamento, obviamente que a gente vai melhorar, porque a mudança é interna, a reforma é íntima, é cada um de nós que devemos refletir nos nossos atos e nossas atitudes. E eu deixo exatamente a mensagem do Cristo para que a gente reflita na nossa vida. E eu só queria dizer que eu tenho muita gratidão por estar na noite de hoje aqui nessa casa. Agradecer a espiritualidade amiga. Agradecer a todos os amigos encarnados aqui presentes. E aos amigos também desencarnados aqui presentes estão necessitados. E espero que vocês retornem para os vossos lares com muita paz, com muita compreensão de que a doutrina espírita, ela traz essa mensagem tão consoladora para a nossa vida. Espero que eu tenha trazido um pouquinho de reflexão para a vida de vocês, para que essa mudança seja interna. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja convosco. Obrigada. Bem, agradecendo a nossa amiga e irmã Girlene pelas mensagens, vamos aos nossos avisos finais. Após a reunião, teremos normalmente o tratamento espiritual da obsessão, certo? Após essa palestra, continua os trabalhos. E dando prosseguimento à memoração dos 52 anos da Casa dos Humildes, teremos, nas sextas-feiras, 20 horas, o expositor Stefano Araújo, com o tema Espiritismo, uma nova era para a humanidade. E no domingo, às 16 horas, teremos a expositora Ana Jaci Guimarães, do Rio de Janeiro, com o tema O Desafio e o Papel dos Espíritas nesses tempos de transição. Então, vamos dar encerramento à primeira parte dos trabalhos na noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece final, nossa oração final, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, a nossa palestrante pelas mensagens de amor, fé e esperança, para que caminhemos à luz, consolando nossos corações, agradecendo também a oportunidade de estarmos aqui comemorando o aniversário da nossa casa, que Deus nos acolhe e ajuda na nossa evolução. Assim, agradecemos mais uma vez a presença dos nossos amigos espirituais, do Mestre Jesus, que nos conforta e nos ilumina sempre. Que assim seja.